Esse encontro, quando foi pensado, ele foi pensado há muito tempo atrás, em função de uma atividade que a gente vem desenvolvendo aqui, né, numa coordenação especial de gestão por processos. Isso aí surgiu de uma iniciativa minha, porque eu quando me certifiquei CBPP, Certified Business Process Professional, que é uma certificação internacional concedida pela ABPMP, eu vi que no elenco, né, de participantes dessa comissão tinham muito poucos administradores. Eu vou mostrar um slide mostrando uma referência, ele está meio defasado, já tiveram mais duas certificações, mas acredito que não tenha mudado muita coisa, não. Vou mostrar para vocês isso. Eu estava achando que tinham muito poucos administradores trabalhando com gestão por processos, gestão de processos, mas com Business Process Management. E aí eu me vi intrigado em relação a isso, comecei a olhar dentro das organizações para ver o que estava acontecendo, se eram os acadêmicos que, ao entrarem, né, os graduados, administradores registrados, né, ao entrarem nas empresas, estavam tendo algum tipo de resistência ou incapacidade para desenvolver isso, ou se as pessoas dentro das empresas estavam tendo algum tipo de, né, resistência ou barreira à construção a esse movimento. Quando a gente fala de movimento de gestão por processo, que ele vai unir a ponta da organização, isso tem que ter um patrocínio de alguém em cima, né, da direção. E quando eu fui olhar, né, algumas empresas, eu via que existia esse patrocínio era forte, mas dentro desse patrocínio eu não via muita gente engajada no processo no campo da administração. E aí me despertou uma outra curiosidade e um outro interesse, que era ver o seguinte: eu aqui estou chamando o administrador, né, o profissional orientado para processos, né, ou seja, é aquela pessoa que trabalha como analista, como consultor, aquela pessoa que trabalha orientado no desenvolvimento de processos dentro da organização. E você tem os trabalhadores de processos, que são os outros profissionais que vão se engajar no movimento da organização, da abordagem orientada por processos, no sentido de fazer com que a organização institucionalize isso. E aí fazer levantamento junto com agências de solicitação de emprego, né, de recrutamento e seleção. E aí olhei umas 2 ou 3, e nessas 2 ou 3 eu vi que, sistematicamente, estavam tendo 350 a 400 solicitações de profissionais com os mais variados nomes, sejam de gestor de qualidade, gestor de escritório de processos, gestor de processos, gestor disso ou daquilo. E eu estou incluindo aí também profissionais de BPI, profissionais de Business Process Improvement, que vão trabalhar com qualidade, vão trabalhar com Lean e Six Sigma. Então, 400 profissionais eram solicitados, demandados em nível Brasil. Aí eu falei, legal, quer dizer, 400 profissionais, esse negócio aí está ganhando aí tem uma representatividade. Né? Se são 400, eu estou entendendo que são 400 acumulativamente, porque eu não tenho 400, demiti 400, eu chamo mais 400. Então, eu tenho aí 4.800 ou 4.000 durante o ano sendo chamados, eu achei, isso está bacana. Por outro lado, fui lá olhar o perfil solicitado dos profissionais que iriam trabalhar dentro da organização, gerentes de informática, ou gerentes financeiros, ou gerentes comerciais, ou assistentes administrativos, ou seja, profissionais das várias categorias, em termos de cargos, né, dentro da organização, ou em termos de competências dentro da organização, e nenhum deles estava se exigindo conhecimento na abordagem orientada para processos. Então, o que acontece? Independente da gente ter uma orientação para processos vindo de cima para baixo, independente da gente ter profissionais dentro da organização que se preocupem com o movimento orientado por processos, a gente não tem alicerce, né, para dar sustentação ao que vem sendo feito. Então, isso me gerou uma vontade de criar uma comissão interna aqui uma comissão especial no CRA, que tomasse conta disso, que começasse a olhar isso e começasse a ver que esse espaço de trabalho é um espaço de trabalho da administração. Se a gente pegar as leis, diretrizes e bases,
as diretrizes curriculares. Se a gente pegar a lei de 74769 do administrador, a gente vai ver que lá nos primórdios a gente tinha um tal de OIM, tinha pessoas orientadas para a qualidade. O que era feito lá continua sendo feito hoje, com a mesma tecnologia, com as mesmas técnicas, com as mesmas ferramentas. Algumas coisas mudaram numa evolução da sociedade natural que o administrador e a administração vêm ao longo do tempo, né, se modernizando, se atualizando em termos dos seus próprios currículos, com atividades complementares, com atividades que permitam que o acadêmico estude e ganhe experiência também através dessas atividades complementares. Então, a gente vê que, nesse percurso, esta atividade tende a ser melhor desenvolvida, né, por quem se habilita em administração, ou quem se forma em administração, seja administração pública, seja administração privada, seja um curso técnico, ou seja um curso superior. Quem tem esse conhecimento na área de administração, sejam tecnólogos, mas os tecnólogos orientados para a gestão, para trabalhar num modelo específico, ou participar dentro do contexto da organização, não importa. Ele tem muito mais facilidade, muito mais domínio de conhecimento para desenvolvimento. Não me aborrece, não me chateia nem um pouco o analista de sistemas estar trabalhando nessa área. Afinal de contas, existem processos, e processos têm que ser, né, tem que ter o tratamento adequado de tecnologias habilitadoras. E tem processos específicos dentro da área, como o ITIL, como o Mastercopy, como uma série de outras tecnologias, de outras metodologias, que permitem, né, que ele se engaje, e ele, melhor do que ninguém, vai saber fazer isso. É claro que, se o movimento gerencial, o movimento da gestão, o administrador estiver perto, com certeza vai dar um suporte muito maior a ele. Também não me incomodo nem um pouco, não fico chateado nem um pouco, do engenheiro de produção estar trabalhando com isso. Afinal de contas, dentro da área de produção, em métodos e processos de produção, em características específicas da automação industrial, ele também tem que trabalhar, e ele tem lá o seu espaço. Mas quando a gente está falando de organização como um todo, aí eu faço questão de frisar que me incomodo que outros tipos de profissional ou pessoas venham pegar uma área que é nossa, mas fica parecendo um pouco corporativismo quando eu digo assim, é nossa. Não pensem dessa maneira, embora seja, mas ganha muito mais destaque uma coisa que é importante para a nossa sociedade, para a nossa organização. Eu nunca iria num protético para tratar meu dente, embora muitos protéticos por aí tenham competência para tratar questões, né, odontológicas. Não acho que seja conveniente também profissionais de outras áreas desenvolverem trabalhos dentro de organização sem um pleno conhecimento do que é uma organização e das características que estes conhecimentos fazem com que estes profissionais tenham melhor possibilidade de desenvolvimento dos seus trabalhos. Coisas simples, né? Coisas simples que, num simples aprofundamento dentro de teoria das organizações de TGA, a gente resolve problemas trocando uma sistemática dentro de uma organização que é mecanicista para uma sistemática mais orgânico, organicista, dentro de um movimento humanista não tão ortodoxo para um movimento mais participativo. Ou seja, o conhecimento que a gente adquire ao longo do percurso, embora a maioria de vocês, talvez não aqui, e aí eu me refiro aos acadêmicos, negligenciem algumas atividades, né, ou algumas disciplinas dentro da organização, mais tarde vão se dar conta de que isso é importante. Né? Vocês querem ver só um negócio aqui? Quem é que está estudando administração? Em que período? Segundo período. Terceiro. Mais quem? Que período você está? Quarto. Que período? O terceiro, mais quem? Primeiro. Mais quem? Quarto. Quinto período, vou começar por quinto. O que você estudou até agora? Para o quarto período, o que você estudou até agora? Mesma coisa, né? Claro, se ela está no quinto. Não é verdade? Olha só, vocês estudaram isso não? Vocês não estudaram isso. Isso é que me deixa mais assim, eu me arrepio, a barriga gela. Vocês não estudaram isso. Vocês estudaram administração. Por um acaso, vocês estudaram alguma coisa que é parte dentro do contexto da administração e que somente lá no 7º, 8º período vocês vão encontrar isso tudo integrado.
mas o que vocês estão estudando é administração. O que vocês fizeram no primeiro dia de aula, quando entraram lá para assistir a aula magna, ou aula inaugural, ou para assistir a primeira aula, foi pisarem pela primeira vez no primeiro degrau do curso de administração, que, na verdade, eu iria mais longe no mundo do trabalho. 3 disciplinas são essencialmente, para mim, importantíssimas no curso de administração. Eu vou citar 2. Uma é TGA. A outra, Introdução à Administração. Essas 2 disciplinas formam, capacitam, dão condição para qualquer um dos acadêmicos que estejam em administração em entender as organizações e entender como as funções administrativas percorrem a administração desde tempos primórdios a tempos mais contemporâneos. E a terceira, aí é só para puxar a sardinha para a minha brasa, gestão de processos. Gestão de processos, se vocês analisarem, ela olha o mundo ou a organização como um processo. Pensem no curso que vocês estão fazendo como um processo. Se esse curso é um processo, ele tem um encadeamento de construção de saberes, de construção de competências, que vai ser fundamental para o entendimento do que ele é, do que vocês vão fazer lá fora. Vou dar um exemplo. Contabilidade, que você citou, com RH é importante? É. Por que é? Porque se você for especificamente, não RH, mas administração de pessoal, mas você como gestor de pessoas dentro da organização, numa perspectiva bem grande, for pedir um aumento, né, para a tua força de trabalho, e tua empresa estiver em vermelho, porque você não sabe ler um balanço, tu está demitida. Não é? Sociologia é importante? Sociologia no estudo de clima organizacional é importante? Claro que é. Na hora que você vai estudar Black Moulton e outros autores aí, para saber por que determinadas coisas estão acontecendo nas relações internas da organização e afetam a produtividade, eficiência e eficácia da organização, conhecimentos relacionados às ciências sociais é importante. E as pessoas negligenciam. As pessoas acham que eu tenho que passar. Passam e o conhecimento passa, porque não fica. E esse conhecimento é fundamental mais tarde no entendimento de um todo. Porque a administração, para se entender, eu não tenho que aprender marketing, eu não tenho que aprender A, B ou C em termos de conhecimento específico, eu tenho que entender o todo, porque está tudo intimamente ligado, tudo intimamente relacionado. Bom, então, em função disso, nós criamos a Comissão de Gestão de Processos, e essa Comissão de Gestão de Processos achou por bem, das palestras que eu tenho feito, né, em vários lugares, relacionado à importância de gestão de processos para a área de administração, trazer esse debate para cá. E esse debate para cá, embora o nome seja a empresa Júnior como escritório de processos, dá uma virada bem. Embora seja, eu gostaria de conversar com vocês, mas aqui é papo de não vai ser de bar, porque não tem um show, mas é papo bem descontraído, bem à vontade, no sentido da gente sair daqui com uma ideia de como a empresa júnior, de como as empresas juniores, elas podem, de alguma maneira, estarem participando desse movimento, ou como escritório de processos, ou como consultoria ligada para processos, ou ela mesma organizada por processos. Então, a gente vai varrer aqui alguns conceitos, vai conversar sobre algumas estatísticas que a gente está vendo por aí, e no final, eu gostaria de abrir, eu vou tentar ser o mais breve possível nessa exposição, para a gente ter a maior quantidade de tempo possível para a gente conversar a respeito de como as empresas juniores podem se inserir, né, nesse contexto, porque eu acho fundamental. Fundamental por vários motivos. 1, são acadêmicos de administração. 2, são empreendedores. 3, são gestores. 4, são consultores. 5, são disseminadores de informação e de conhecimento. Então, hoje, além da gente estar conversando com profissionais em vários lugares em que a gente vai tratar das questões de pessoas que podem estar trabalhando para processos ou trabalhadores de processos, a gente sente também que nós teremos uma boa falange, uma boa leva de pessoas entendendo mais do que vem a ser isso, cobrando mais dentro
dentro da instituição, possibilidades de melhores trabalhos ou integração dentro das várias disciplinas. Vocês percebam, já que a gente está tocando nesse ponto, e abrir um parênteses, que as escolas, os cursos, não entregam conhecimentos que são desenvolvidos pelas disciplinas. Quem é que aqui tem atividades complementares nos cursos? Pô, tem. Que tem. É aquele trabalho que é feito lá fora, que você, quando volta, ganha hora hack, ou ganha nota, ou ganha aquele PTP, ganha aquelas horas complementares. Todo mundo tem. Não, o Desafio Sebrae é um, mas eu estou me referindo especificamente dentro da organização, dentro da escola, que te dá um trabalho para você ir fazer a campo. Bom, se não tem, é pior ainda, porque chega o professor de marketing, pede um trabalho de marketing. Chega o professor de, de produção, pede um trabalho de produção. Chega o professor de não sei o quê, pede um trabalho de não sei o quê. E ninguém pede um trabalho que integre. Você tem, por exemplo, introdução à administração no primeiro período, que fala lá de planejamento, organização, direção e controle. Quando você vai para o segundo período, TGA, você pede um trabalho para avaliar a empresa em termos daquela escola ou como é que a empresa se posiciona em uma daquelas escolas. E ninguém pede para, vai lá, mas vê como é que elas se posicionam em termos de planejamento, organização, direção e controle. Você vai para análise organizacional, por exemplo, que numa das instituições que eu leciono tem essa disciplina, você não pede para o acadêmico e para a empresa, dá uma olhada e vê como é que é a organização, avalia o modelo modelo de gestão, né, para ver se ele é mais mecanicista, se é mais taylorista, se é mais toyotista. Vê lá. Não pede especificamente daquilo. Cobrem isso. E além de cobrarem, se não for possível desenvolver, vocês desenvolvam. Porque o processo de formação em administração é um processo, né, evolutivo. É um processo que você não aprende uma coisa, desliga porque é aquilo que vai fazer. Não, tem que entender isso tudo. Tá? Então, voltando aqui, eu gostaria de, no final, deixar aberto para vocês perguntarem, para a gente discutir. A ideia é dar um primeiro pontapé aqui, no sentido de como é que nós podemos tornar os escritórios das empresas juniores nas escolas, né, um escritório que fortaleça esse tipo de perspectiva, esse tipo de visão mais global da organização, seja ela numa perspectiva sistêmica ou seja ela especificamente dentro do que a gente está falando aqui, que é gestão por processos. Aqui tem um pequeno histórico, né? Tudo começou com a AIM, aí o AIM veio se fragmentando em função da mudança do modelo taylorista para o modelo mais toyotista. Aí começou a área de informática a ganhar um sentido maior, não só a área de informática, como também os analistas do AIM passaram para a área de informática, como também passaram para a área de qualidade, e o AIM foi perdendo um pouco de sentido no contexto do desenvolvimento de seus trabalhos de racionalização, de organização, né? Passou a ser muito mais um documentador, tanto da área de sistemas, para criar documentação, quanto para a área de qualidade, no sentido de fazer trabalhos mais orientados para a produtividade. Depois veio aí o analista de negócios, que era um profissional que fazia a interface, né, entre as partes interessadas e os analistas de sistemas, o ATI dentro da organização. Ele conseguia, de alguma maneira, ou tentava traduzir de uma determinada maneira, o que o pessoal da área de tecnologia podia desenvolver e o que o pessoal da área final, né, os usuários ou os clientes desse serviço, queriam em termos das suas necessidades. Ele transformava essa visão, de um lado, em requisitos que o outro podia aproveitar esses requisitos e implementá-los com maior possibilidade de sucesso ao final do projeto. Aí surge em seguida aí profissionais orientados para a qualidade, que começaram a ver também processos dentro do seu contexto. Se a gente for pegar o IPPQP, o Plano Nacional da Qualidade, Malcolm Baldrige, né, o Deming, a gente vai encontrar lá dentro, né, especificações específicas para processos, fornecedores, processos internos, processos de maneira geral. E aí vem o processo. O processo, na verdade, começou a ganhar maior consistência quando a reengenharia começou a penetrar nas organizações. Aqui no Brasil, ela foi um fracasso, as coisas foram desenvolvidas de maneira muito errada. Não estou defendendo, mas também não estou pichando. Não estou aqui querendo fazer julgamento de valor. Mas o movimento orientado por processo começou a ganhar mais sentido
quando a reengenharia se instalou. Isso foi em meados de 1980 alguma coisa, quando várias empresas de consultoria, várias empresas especificamente contratavam ou capacitavam seus profissionais para esse desenvolvimento. Com essa semente criada, o movimento, né, começou-se a ser mais intenso. Com o apoio da tecnologia, com novas dimensões no campo social, de participação das pessoas, o assunto, o tema gestão de processos começou a ser mais fluido dentro das organizações, ganhando uma dimensão de tal nível que hoje a organização é vista como um grande processo e lá dentro macros processos, e o BPM é isso, Business Process Management é isso, processo ponta a ponta, é olhar a empresa desde o início da solicitação até a entrega do produto, começou a consolidar e especificamente no início da década de 90, ele já tinha uma força suficiente, tanto que várias instituições já promoviam certificação, várias empresas já vinham desenvolvendo, embora algumas coisas tenham se transformado nesse desenvolvimento com relação aos conceitos que eram vistos inicialmente e hoje já não são tão mais radicais nesse sentido, gestão por processos vem ganhando uma consistência e é importante que a gente comece a olhar para isso, porque é um campo profissional que nós, independente do apelido que tenhamos para desenvolver isso dentro da organização, teremos condições plenas de executá-lo, dado o conhecimento e o percurso que a gente tem no nosso curso. Então, aqui eu vou uma definição simples só para que a gente contextualizar. Modelo de gestão é a forma como ocorre a integração entre os sistemas internos de uma empresa, visando o atendimento dos objetivos estabelecidos para o negócio. Então, se eu tenho um objetivo, se eu tenho algo que eu quero atingir, algo que eu quero fazer, né, seja uma organização pública, seja uma organização privada, seja uma ONG, seja uma igreja, seja o condomínio, seja qualquer organização ou conjunto de pessoas, né, constituídas, agrupadas com um objetivo comum, eu tenho ali dentro um modelo de gestão instalado. Eu tenho ali dentro formas de funcionamento, e essas formas de funcionamento, que ali são chamadas de sistemas, eu traduzo isso para processos, maneiras pelas quais as pessoas trabalham para fazer uma entrega ou chegar a algum determinado resultado. Bom, e o que é processo de negócio para a gente poder fazer essa ligação com o modelo de negócio? A gente está definindo ali processo de negócio da seguinte maneira: conjunto de ações dispostas de forma a proporcionar um fluxo contínuo de informações, de material e de trabalho, sejam de pessoas e de máquinas, aqui a gente está tratando com organizações híbridas, organizações que têm humanos e não humanos, e a relação existente entre elas. Então a gente não está sendo aqui nem sócio, nem técnico, a gente está criando aqui um contexto sociotécnico, em que a relação, né, precedente ou antecedente, né, aos requerimentos sócios, aos requerimentos técnicos, são mais importantes através, né, do funcionamento integrado entre ambas as coisas. E a gente está reportando um tanto, está visto aqui, está reportando um tanto, né, a abordagem sociotécnica, mas com uma dimensão um pouquinho maior, não só olhando a parte sócio, não só olhando a parte técnica, também não só olhando as duas em conjunto, mas olhando as relações que se criam de uma com outra, que consomem recursos, tempo e dinheiro, a fim de gerar satisfação no seu receptor. Aí o receptor pode ser qualquer um que receba uma determinada entrega dentro de uma organização. Quando a gente fala de processo, substitua aquela palavrinha que tem lá no modelo de gestão, volta lá para a transparência exterior, por favor. Eu mudo para ali dizendo o seguinte: é a forma como ocorre a integração entre os processos internos de uma empresa, visando o atendimento dos objetivos estabelecidos para o negócio. E aí eu resgato aqui a definição do Balance Scorecard, do Kaplan e do Norton, em que eles falam que se eu tenho um produto que eu me posiciono no mercado em determinado momento, em determinada situação para oferecer aquele produto, eu preciso ter internamente, né, produtos internos que me permitam satisfazer os clientes no sentido de conquistar mais ou manter, para poder gerar os benefícios que a organização precisa, sejam benefícios econômicos, benefícios sociais, benefícios de qualquer ordem, né? Então, eu estou me posicionando aí no meu modelo de gestão como um conjunto de processos internos que são articulados,
na organização para que eu possa atingir os objetivos que essa organização, né, pretende atingir. E aí a gente tem, dentro dessa perspectiva que eu estou passando para vocês, uma mudança, uma variação, né, dentro do status quo da organização, que se materializa em função de algumas coisas que vêm ocorrendo naturalmente dentro das organizações já hoje. Eu saio da visão funcional, que é de uma realização vinculada ao encerramento da etapa de trabalho, para uma realização vinculada à entrega do valor do cliente. Se a gente olhar, a gente vai sair do individualismo para o coletivo. A gente vai sair do particular para o solidário. A gente vai começar a ver o seguinte, olha, meu trabalho é importante, mas ele não vale nada se ele não estiver integrado aos demais trabalhos dos demais colaboradores, parceiros, funcionários, empregados, como é que queiram chamar, dentro deste movimento que vai gerar algo para lá para fora, que é um determinado cliente. Se o cliente reclama, de quem é a culpa se cada um fez a sua parte? Se cada um fez a sua parte, alguém deve ser responsável. Mas, na verdade, você não vai ter isso claramente identificado, porque as coisas foram se desenvolvendo e propagando para chegarem lá de forma errada. Então, quem é que pode se responsabilizar e qual é o lugar onde a gente vai poder olhar se a gente não tem isso de forma integrada? Cada um faz a sua parte, eu recebo algo errado, passo algo errado para alguém, achando, acreditando que ele vai consertar, e por aí vai. Eu sou responsável pela minha parte. Fazer aquilo bem feito. Se é bem feito para o outro, não sei, mas é bem feito para mim. Se é bem feito para mim e por mim vai ser bem feito, eu dou continuidade. Mas isso não garante que a entrega seja suficiente e atenda de forma adequada. Reconhecimento vinculado à especialização, pelo reconhecimento vinculado ao valor agregado pela etapa do processo. Eu sou muito bom, mas qual é o valor que o meu posto de trabalho, a minha atividade, está gerando ao produto? O que tem de bom que eu faço para gerar ao produto? Vocês já viram alguém que trabalha em qualquer lugar e dizer assim, eu não agrego valor ao produto, me demita? Vocês já viram alguém fazer isso? Não, fala a verdade. Você não. Então, aqui já tem um que disse que não. Alguém já viu? Eu não sirvo para essa organização. O que eu faço aqui é uma porcaria. Não tem sentido. Me demite? Ninguém faz isso. As pessoas ou se demitem ou arrumam um jeito de serem demitidas, mas sem dizer a pura verdade, que é, isso aqui que eu estou fazendo não vale a pena fazer e eu estou insatisfeito com o que estou fazendo. Soluções em função de orientação a resultados individuais, soluções em função de minimização de impactos futuros. Veja, soluções em função de orientação a resultado individual, ao invés de impactos futuros, eu resolvo isto que eu quero. E eu posso estar criando um ripple effect, um efeito repetitivo, que eu solucionei aqui, mas que eu vou dar um problema lá na frente, em termos de uma outra coisa que eu preciso fazer, né? Que são os efeitos colaterais. A gente toma um remédio, fica bom em determinado momento, mas esse remédio pipoca lá na frente. Seja com espinha, mau hálito, seja com alguma outra coisa, isso acontece. E acontece também dentro da organização. Eu faço alguma coisa, resolvo esta situação, mas só que isso repercute de tal forma em outros pontos, que o resolver essa situação era melhor até não ter sido resolvido, dados os impactos negativos que criam em outras situações. Equipes integradas pelo resultado da etapa de trabalho, equipes integradas pelo atendimento do cliente. Uma coisa é você olhar para a hierarquia, olhar para a organização, e aí você tem equipes integradas pela equipe de trabalho. Não, você tem a organização funcionando muito bem, a organização eficientemente disposta e funcionando bem, né? Mas o resultado a ser atingido nem sempre é o resultado mais adequado. Tem um livro, eu esqueci o nome do autor, é chato a gente citar um livro quando não lembra o autor, mas o nome do livro é Professores e Marinheiros, ou Marinheiros e Professores, acho que é Pedro alguma coisa. Ele fala o seguinte, contrataram um médico que sabia fazer muito bem cirurgias de apêndice, mas a clínica era uma clínica ortopédica. 2 semanas se passaram e começaram os pacientes a reclamar que não estavam curados lá dos seus problemas ortopédicos. Chamaram o cirurgião lá que sabia fazer apendicite muito bem, operar. Falei, está acontecendo isso? Aí ele falou, olha, podem estar com a perna quebrada, podem estar lá com o problema que tiver, mas estão com o apêndice curado, não tem problema, está perfeito. Sabe fazer muito bem uma coisa, mas de repente o que tem que fazer efetivamente não é feito. Eficiência
maravilhosa, mas eficácia ou efetividade, que é pior ainda, não ser resolvida, nada. E aí a gente vem então para o BPM. O que é o BPM? Business Process Management. Ele se concentra em processos de negócio ponta a ponta que fornecem valor aos clientes. A gente tem que entender qual é o negócio. Para a execução desse negócio, o que eu preciso fazer? Que resultado eu preciso gerar? Que entrega eu preciso dar? E que requisitos ele pede para que eu desenvolva e ele receba de forma satisfatória isso. Nesse sentido, a gente tem que entender este movimento que tem um início e um fim, end-to-end, ou ponta a ponta, que vai desde a solicitação até a entrega. Então, veja, o cliente é, em última análise, a pessoa que nos permite inovar, porque ele muitas vezes inova para a gente, e ele é também a pessoa que, ao receber, vai nos dar o feedback ou a resposta de que o que ele queria está certo ou errado. Então, quando o cliente reclama, ou o cliente quer participar do processo, ele devia receber salário. Ele é, de tal forma, colaborador no processo, que ele permite que a empresa alcance produtividade. E o cliente hoje, o Wagner, nosso presidente, diz um negócio que eu acho interessante. O cliente é pior que Deus, porque Deus perdoa, o cliente não. Ele é tão mau, o cliente, que ele diz para você, vou te fechar e fecha. Fechou Sirius, fechou Arapuã, né? Ultralá, fechou um monte de tantas aí, porque, olha, não estou gostando do atendimento, não estou gostando do serviço, além dos outros problemas que tinham questões financeiras envolvidas no processo. A prática de BPM é definida por um conjunto de valores, crenças, liderança e cultura que formam os alicerces do ambiente no qual uma organização opera. Então, quando a gente fala de BPM, a gente tem um alicerce, a gente tem uma cultura, valores. E o que, para mim, hoje falta dentro das organizações não são profissionais capacitados em BPM, sejam eles administradores ou não. Eu acho que a gente perde espaço para esses administradores que são capacitados, para esses profissionais que são capacitados, porque nós, administradores, não nos capacitamos. Não estou me referindo à baixa qualificação desses profissionais. Também não estou me referindo à boa vontade, né, e a iniciativa e a dedicação de tantos outros profissionais, administradores ou não, dentro das organizações, ligados ao trabalho de processos. Mas a cultura inerente a processos nem sempre está instalada dentro da organização que permita que as pessoas transpirem isso. Eu poderia resumir que BPM, para mim, é uma cultura instalada, tenha a organização que tiver, tenha, né, a estrutura organizacional que tiver, mas, se o simples fato das pessoas pensarem neste encadeamento, eu já tenho uma organização por processo, e organização por processo a gente tem nas empresas, né, ou processos, a gente tem nas empresas desde o início das suas organizações. Né? Se a gente olhar o artesão lá, Revolução Industrial, um pouquinho antes, ele era um gestor de processos? Era. Porque ele comprava o couro, ele curtia o couro, ele cortava o couro, ele costurava o couro, fazia a bota, vendia a bota, recebia o dinheiro, pagava. É um processo. Né? Se a gente olhar hoje dentro das organizações, quantos de vocês não se reúnem em grupos de trabalho para deliberar alguma coisa e esse grupo de trabalho é formado por N capacidades? Isso é um processo, só que é isolado. Quando vocês mandam um e-mail, alguém pega aquele e-mail, já manda um e-mail para outro e esses e-mails vão circulando até que volta para você com uma resposta. Isso é um processo. Na hora que vocês têm uma rotina de trabalho, em que um órgão faz uma coisa, manda para o outro, manda para o outro, manda para o outro, isso é um processo. Agora, a cultura que permite entender que isto deve funcionar de maneira integrada e fazer com que todo esse percurso seja um percurso percebido por todos da mesma maneira, isso pouquíssimas têm. Isso pouquíssimas, num estágio 4, diria eu, permite que a organização se integre, monitore, define indicadores e se avalie nesse sentido. Por favor. Então, a gente tem lá um movimento hoje mecanicista, que é a organização funcional, que tem esse sentido. Vejam, quando eu disse para vocês lá da organização por processo que iniciou-se na década de 80, 90, quando começou-se a discutir mais isso, na verdade, um pouquinho antes, com a qualidade, em gestão de processos, nessa preocupação, as organizações eram ainda verticais.
Eu não estou dizendo que eu preciso implantar gestão de processos com organizações totalmente horizontalizadas, organizações construídas para tal. Não, a maioria das empresas hoje, eu poderia citar pelo menos umas 5 aqui, elas funcionam numa condição híbrida, porque é um negócio muito interessante, elas ainda têm organização funcional, elas têm gestão de processos, já a gente vai separar o que é isso em termos de gestão de processo, gestão por processo, e ela tem também movimentos ou processos nesse sentido de BPM, ponta a ponta. Tem organizações que definem claramente o seguinte, olha, eu quero gerenciar esses 3 processos dentro dessa perspectiva de ponta a ponta. Então, eu tenho hoje movimentos nas mais variadas organizações que elas não saem literalmente do movimento funcional para um movimento orientado para processos. Elas continuam com a mesma configuração organizacional semelhante a essa. Contudo, a cultura, a maneira como elas vêm desenvolvendo o seu modelo de gestão é um modelo de gestão mais voltado para a abordagem orientada por processos. E essa abordagem orientada por processos faz com que a gente entenda que todas essas áreas, ou todos os profissionais dentro dessas áreas, sejam profissionais com conhecimento do que vem sendo desenvolvido naquele processo. E eles passam a esquecer que eles trabalham dentro de áreas específicas. Porque eles, a partir do momento que começam a ter essa percepção da organização orientada por processos, eles começam a olhar não mais a organização funcional onde eles se encontram, mas eles começam a olhar o processo no sentido de gerar um resultado lá para o seu receptor. Então, não importa a organização que se tenha, não importa os níveis que se tenham. É claro que isso vai ganhar mais sentido, vai ganhar mais valor, a partir do momento que ganha-se novas dimensões dentro da organização, a partir do momento que processos são mais praticados ou são mais desenvolvidos. Novas constituições, né, em termos de cargo, em termos de responsabilidade, novas competências devem ser criadas. Mas eu não preciso ter uma organização totalmente orientada para processos, pensando que a organização ou a estrutura organizacional vai se orientar para processos. Eu posso dar início ao movimento entendendo que da abordagem funcional eu tenho um primeiro passo que é para uma abordagem mais simples e depois para uma abordagem mais integrada. Eu posso entender isso e começar a criar daí uma cultura orientada para que esse movimento se estabeleça. Então tá lá, ó. O que seria gestão de processo, gestão por processo? Antes de ler, imagina o seguinte, ó. Esses 5 aqui são de um departamento, vocês 5 aí de outro, vocês 2 aí de outro e o restante de outro. Na hora que esses 5 aqui, ó, estão discutindo o processo deles, é gestão de processo. Na hora que vocês estão discutindo o processo de vocês, é gestão de processo. Na hora que vocês estão vendo aí, gestão de processo. A partir do momento que a gente começa a olhar isso aqui de forma integrada, saindo daqui e chegando lá, percorrendo por todos, nessa integração a gente já começa a olhar numa perspectiva de por processo. Então aqui, por uma definição, a gestão de processos deve ser capaz de descobrir o que é feito pelas organizações e, em seguida, de gerenciar o ciclo de melhoria e otimização de forma mais rápida, indo direto para a implementação e operação dos resultados de um processo. Né? Uma outra visão, modelo de gestão centrado nos clientes, adotado por uma organização, seja ela com ou sem fins lucrativos, planejando, organizando, gerenciando e controlando seus processos, com uma cultura de prover ganhos de desempenho e de resultados por meio de melhorias de processos, seja radical ou incremental. Então, veja, quando eu falo de gestão de processos, eu estou preocupado dentro da organização em olhar os vários processos existentes dentro dela, sem me preocupar como é que eles venham a se integrar. Sem me preocupar na medição integrada da organização como um todo, tendo alavancadores esses processos. Quando eu passo para uma perspectiva de gestão por processo, eu estou preocupado no modelo gerencial, em que a organização pode não mas a partir do momento que ela pode passar a se ver, eu tenho uma possibilidade maior de conduzir, de dirigir esta organização no sentido de fazer com que todas as instâncias da empresa, sejam verticais ou horizontais, se integrem no movimento de orientação para fora. Né? Olhar para fora. Pegar o que se tem lá fora, trazer aqui dentro,
aprender, criar novas coisas e ir lá para fora. Trazer no movimento mais transversal da organização e fazer essas entregas no sentido de uma integração maior. Então está ali, ó, eu tenho a gestão funcional, tem um conjunto de coisas que olha, né, a organização por departamentos e indivíduos. Esse movimento cresce depois para uma orientação por processo, que pode estar em 2 níveis ou 2 instâncias, né? A de gestão de processos e a gestão por processos. Eu garanto para vocês, e qualquer organização que vocês forem hoje, e que diga, eu tenho gestão por processos, não tem. Ela tem uma mentalidade orientada para processos. Se entendermos que essa mentalidade é a gestão por processos, ela passa a ter. A partir do momento que a gente entenda, e aí eu vou ser menos exigente, né? A partir do momento que a gente entenda, eu tenho movimentos orientados, eu tenho até um processo mapeado ponta a ponta, então eu sou uma organização por processos. Ela é em função daquele movimento que ela desenvolveu. Mas eu tenho também, dentro das várias áreas da organização, ações de Lean, ações de Six Sigma, ações de TQM, ações de OIM, ações de melhoria pontuais, ações de processos específicos para uma área. E tenho também ações de desenvolvimento funcional, que aquele departamento, por enquanto, se acopla aos demais movimentos dentro da organização com entregas simples, sem uma preocupação de ver-se dentro do processo como um todo. Então, hoje nós temos, eu garanto, pelo que eu tenho andado por aí, uma situação em que as 3 práticas estão instaladas na empresa. Então, perceba, como é que nós, trabalhadores, vamos trabalhar nisso? Como é que nós, líderes, vamos liderar isso? A gente tem que ter, hoje, um movimento dentro das instituições, um movimento na busca do ensino, seja nas escolas, sejam os cursos particulares, ou seja por nós mesmos, né, do entendimento de como é que a gente vai se engajar nisso. Porque o movimento hoje está nesse processo de mudança. É uma grande transição que está acontecendo em todas as organizações. Você vai entrar como gerente tal para trabalhar uma área tal, daqui a pouco você está preocupado em olhar, em integrar tudo que tem na tua área, daqui a pouco tu já está querendo ver um pouquinho mais da outra, daqui a pouco a organização adota o movimento e você já tem que olhar aquilo tudo e assume um novo papel, não só funcional como papel para o processo, começa a trabalhar numa estrutura matricial. E aí? Vocês estão preparados para isso? Nós estamos preparados para isso. O que os nossos cursos de administração hoje, ou o que pós-cursos de administração tem sido feito para a gente colaborar com organizações que estão nesse movimento? Nada. Eu garanto que nada. Não vou ser tão radical em dizer que nada nem ninguém, mas muito pouco, tendendo a 0. Então, ó, vai, cutuca aí. Vai, chega. Então, a gente tem 5 estágios, vê lá, da evolução. Processo que processo? Tem lá processo. Tem um processo que eu passo o meu documento para ela passa para ela passa para ela, entrega lá. Isso é um processo. Mas isso está documentado, isso está mapeado, isso está formalizado. Ela sabe o que ela precisa, eu sei o que ela precisa, de repente eu sei o que ela precisa, porque volta e meia a gente almoça junto, eu sei o que ele precisa, porque a gente joga futebol junto, mas isso está institucionalizado na organização, muitas estão. Outras nem tanto, mas não entendem, não percebem, não olham aquilo como um processo, uma rotina, é um procedimento, é algo que tem que ser feito e que cumpre determinadas tarefas ou determinadas ações e fica nisso. Passa para identificarmos nossos processos e subprocessos. Eu começo a olhar e mapear a organização e começar a entender quais são os seus macroprocessos, quais são os seus processos, seus subprocessos, atividades. Eu começo a entender a organização, ou o corpo da organização, ou a fisiologia organizacional, já começando a olhar processos, não mais áreas. Eu não tenho mais departamentos, eu tenho processos e eles se integram dessa forma. Embora partes desses processos, ou subprocessos ou atividades, estejam sendo desenvolvidas em várias áreas da organização. Depois disso, eu passo a melhorar os processos essenciais. Eu posso dizer para vocês também que eu tenho participado de alguns eventos, e nesses eventos que eu tenho ido, ninguém ainda saiu daquele estágio 3, não. Ninguém conseguiu passar para o estágio 3. A maioria das organizações, pelo menos nos eventos que eu tenho visto, ainda estão ali naquele estágio C, naquele estágio D. Algumas delas já entendem, são empresas maiores,
empresas da área de energia aqui no Brasil, por exemplo, que já algumas áreas ou algumas unidades organizacionais já começam, em nível estratégico, a botar o pé no estágio D. Mas grande parte das demais ainda está no estágio 1, estágio 2 e a maioria no estágio 3. Estágio D ou estágio 4 redistribui os recursos ao longo dos nossos processos essenciais e atribuímos responsabilidade. Tem organizações aqui na área de energia, no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, né, que elas mapeiam seus processos, desenvolvem seus orçamentos, né, ligados a processos e administram e gerenciam baseado em processos. E consideram determinados processos como vitais para a organização. E estão muito preocupados em coordenar, em planejar, organizar, dirigir, controlar aqueles processos específicos que elas mapeiam e que definem e mapeiam. Finalmente, a organização foi redesenhada pela lógica de nossos processos essenciais. Eu não conheço particularmente nenhuma organização. Me disseram uma vez, numa palestra que eu estava, que tinha uma das empresas da Boeing que estava orientada, indo para aquele estágio D. Mas se a gente olhar a empresa especificamente que foi citada, era uma empresa da área de construção, da área de aviação, mas de construção. Se a gente olhar, pelo menos entender, eu não vi a empresa, mas se a gente entender, a gente vai ver o seguinte: ela pode adotar uma organização matricial. Se ela é por projetos e matricial, pode haver a confusão nesse tipo de entendimento. Eu não conheço, mas me disseram que uma tinha isso. Se é ou não, não sei. Tem outras, né? Natura, tem algumas outras organizações aí que estão bastante evoluídas nesse sentido. A Petrobras é uma organização que tem uma área estratégica que se preocupa com isso. A Vale, que antigamente tentava desenvolver isso por diretorias, agora já está desenvolvendo num sentido muito mais amplo. A Serasa. A gente tem várias organizações que servem de exemplos aqui no Rio de Janeiro e que já estão nesse movimento. Todas empresas de médio e para mais grande porte. Por favor. Então está lá, ó, uma empresa funcional, que é aquela tradicional que a gente tem, e depois um contínuo em que a gente vai vendo a funcional com o processo em segundo plano. Isso aqui significa que eu tenho uma estrutura organizacional funcional como essa e tenho processos definidos que são desenvolvidos e perpassam por todas as áreas. Sendo que ainda o mando ou o comando, ou a definição, ou a primazia, ou a prioridade, está em cada uma dessas áreas aqui. Eu tenho uma outra situação que é semelhante, mas só que os processos ganham maior valor do que as áreas funcionais. São mais importantes dentro da organização os processos do que as áreas funcionais. E uma última, que seria a plenitude da organização por processos, é dentro de uma estrutura matricial ou bimatricial, orientada por processos, em que eu tenho órgãos corporativos que atendem à corporação e tenho processos funcionando dentro da organização. Eu não conheço nenhuma com esse movimento, embora conheça empresas que estejam já praticando isso e outro dia eu visitei fiz uma palestra para uma, né, na área de construção de material aeronáutico e turbinas, em que ela organizou a sua área de recursos humanos por processos. Né? E eu achei muito interessante toda a configuração que eles montaram. Tem aqui, ó, algumas estatísticas levantadas que eu acho que valem a pena a gente olhar. Dá uma olhada lá, ó, de 2005, isso aí é busca de termos e gestão de processos no Google Trends. De 2005 a 2008, olha a tendência, olha a evolução. Né? Então, eu estou falando de 2005 a de 2008, como é que a gente constata pessoas indo ao Google quererem saber e conhecer que porcaria é essa? O que é gestão de processo, gestão por processo? Que coisa é essa? Que coisa é essa? Né? Outra. Olha lá, essa aqui é de 2011, mas é interessante. Olha só, os 4 primeiros lugares em termos também de demanda por processos no Brasil. A gente vai encontrar Brasília com 800 consultas sendo feitas, São Paulo com 706, Rio de Janeiro com 431, BH com 229. Quando eu olho isso aí, eu começo a pensar o seguinte: o serviço público está muito interessado nisso. O serviço público está olhando isso com muito carinho.
E outro dia eu fiquei sabendo que existe um congresso, ou um encontro, ou simpósio, em que organizações do serviço público se reúnem para discutir isso. Enquanto antigamente todas podiam se reunir, começa já a haver um movimento de organizações na área pública que trabalham com isso. E outro negócio interessante também, eu dou um curso de pós-graduação, participei de um curso de pós-graduação numa instituição aqui, e eu falo de modelagem organizacional. E dentro de modelagem organizacional, tem uma partezinha lá dentro da modelagem organizacional, que é de um cara chamado Jay Galbraith, que ele trata de tarefas e agora mais especificamente de processos. E a gente fala esse modelo todo e aprofunda em processos. Aí, no segundo dia de aula, veio uma das participantes e falou o seguinte: pô, Antônio, tudo que você falou aqui, do que você falou e que estava no concurso, caiu. Ou seja, e ela estava fazendo um concurso para a área pública. As próprias áreas públicas começam a cobrar, né, dos seus candidatos, dos seus interessados a trabalhar na área pública, esse tipo de conhecimento. Por favor. Se a gente for olhar gestão de processos, gestão por processos, olha lá, de 2006, ou início de 2007 a 2012, a gente vai ver que gestão de processos começou a trabalhar num patamar mais, ou trabalhar num patamar inferior ao de gestão por processos. Ou seja, as organizações, independente de estarem olhando a gestão de processos, olhando seus processos pequenos ou específicos, começam a olhar isso de uma maneira mais ampla e começam a estudar, né, e se dedicar com maior profundidade a isso. Vai lá, manda para essa. Aí vem, ó, a questão da micro e pequena empresa, a empresa júnior, né? Como é que vem a micro e pequena empresa funcionando. A gente vai olhar lá que micro e pequena empresa, a gente tem, ó, a microempresa está lá, né, funcionando, a pequena empresa ainda continua, mas existe uma tendência. Olha o que está acontecendo na empresa júnior. A empresa júnior vem oscilando e com movimentos bastante interessantes de seus crescimentos. A gente começa a ver que os acadêmicos de administração, ou os acadêmicos de maneira geral, começam a perceber na empresa júnior um bom local para desenvolver, iniciar seus estágios, desenvolver seus programas de prática, né, e aliar essa prática ao ensino. Então, vejam que, além de buscar estágios, ou além de buscar formas de aplicação em micro e pequenas empresas, a empresa júnior começa a ganhar começa a ter, a partir aí de 2010, um peso e um valor muito grande. Foi feito, ano passado, eu fiz uma enquete, né, com relação à gestão de processos. Eu perguntava o seguinte: sua empresa adota a gestão de processos? Adota? Adota nada, cara, isso é mentiroso. Aí diz lá, ó, não, 12. Está planejando adotar, 2. Em fase inicial de implantação, 6. Está em fase avançada de implantação, 4. Sim, está adotando a abordagem integralmente. O que esse gráfico diz para a gente? Hein? Diz o seguinte: se tu não começar a pensar nisso agora, tu está ferrado. 1. Se a empresa está adotando, quem é que ela vai buscar no mercado? Quem conhece, quem tem experiência. Se a empresa não adota ou está pensando em adotar, quem é que ela vai buscar no mercado? Alguém que pode ajudá-la no trabalho. Se a empresa ainda não está, ela vai estar em algum momento. E quem é que ela vai buscar no mercado? Alguém que já tenha conhecimento de alguma coisa. É isso que esse gráfico diz, que está na hora da gente começar a pensar nisso. Pode ser que nem queira trabalhar com processo. Eu não vou mapear, eu não vou analisar, eu não vou falar nada. Mas como é que eu me engajo nesse movimento? Como é que eu, lobo solitário, que sempre trabalhei sozinho aqui no meu quadradinho, na minha baia, vou ter que começar a trabalhar agora com um monte de outras pessoas? Como é que eu produzia esse negocinho aqui, ficava feliz da vida? Começo a ver que não é mais esse negocinho aqui que eu tenho que produzir, eu tenho que participar da construção desse todo aqui. Como é que a gente entra nesse processo? É isso que esse gráfico diz, essa pizza aí. Se eu estou dentro, eu estou bem. Eu posso entrar nas que querem entrar e eu posso entrar nas que estão desenvolvendo. Se eu estou fora, eu não entro nem nas que não estão fazendo nada porque elas não vão me querer, e muito menos aquelas que já estão fazendo alguma coisa porque vão reconhecer em mim incompetência para poder ajudá-las. Outra. Aqui é uma lista que eu sempre perguntava
nesses encontros, perguntava o seguinte: vem cá, diz uma coisa, qual o motivo para a organização adotar essa abordagem para o processo? Aí diziam o seguinte, ó, ela foca a organização no cliente. Tá? O cliente não é importante para a organização? Não endeusaram o cliente de tal forma, e o cliente gosta de ser endeusado. E o cliente gosta disso. Né? Tem um banco agora aqui no Rio de Janeiro, não sei se todos, especificamente esse meu, ele não registra mais na conta, ele me dá um canhoto. E nesse canhoto vem tudo lá escrito. Ele mandou para mim dizendo o seguinte: se você não quiser receber mais extrato, você pode não é tudo bem, eu cancelei os extratos que eram menos árvores. Agora, isso aí são coisas interessantes no sentido de otimizar e dar velocidade e economizar. O banco vai economizar e nem por causa disso ele descontou, mas pelo menos a sociedade ou o meio ambiente ganha de alguma maneira. Agora, e os caixas eletrônicos? Hã? Vocês usam caixa eletrônico? Pagam tarifa. Não é? O banco é que tinha que pagar para a gente usar caixa eletrônica. Não é? Comida quilo. Vocês comem no comida quilo? Não é? Você é, ao mesmo tempo, cliente e garçom. E assim são tantas outras coisas. Então, enquanto a gente passa a gostar de ter autonomia para exercer algumas outras coisas, a gente precisa pensar também em uma outra coisa que é mais dramática. É o seguinte: a partir do momento que eu faço tudo isso no caixa eletrônico, ou faço tudo isso no elevador inteligente, né? Aquele que você cutuca do lado de fora, ou eu faço tudo isso na comida aquilo, eu estou tirando o garçom, eu estou tirando a ascensorista, eu estou tirando o bancário, eu estou tirando uma série de pessoas, né, que tinham uma atividade profissional, mas com a transposição para o cliente e a diluição daquelas atividades que eram feitas por 1, 2, 3, sei lá quantas, passam a ser desenvolvidas pelo cliente. Mas o foco é esse, e o cliente gosta. A gente tem que pensar dos dois lados. A gente não pode só pensar nos benefícios que se obtém nesse sentido. A gente também tem que pensar nos impactos sociais que tais ações que tais ações promovem. Alinhamento à estratégia com a organização. Eu consigo, através dos processos, alinhar mais facilmente a organização no sentido de ela chegar aos seus resultados. Obriga a organização a prestar conta do desempenho de seus processos. Francisco, você não vai ganhar a hora hack total. Você não vai ganhar atividade complementar total. Então, eu vou te deixar sair, mas divide comigo. Então, obriga a organização a prestar conta do desempenho de seus processos. Aí eu estou me referindo à governança. Ou seja, na governança, tem que fazer o quê para o meio ambiente, para a sociedade, para os stakeholders? Você tem que dizer, ó, está tudo tranquilo aqui, está tudo transparente. Se você quiser olhar, estão aqui os indicadores e eu consigo. Alinha a força de trabalho aos processos. Ou seja, se eu tenho o processo e o profissional enxerga o processo todo, ele é capacitado para trabalhar em todo, eu tenho esse alinhamento. Não só o alinhamento organizacional, mas também o alinhamento da força de trabalho a esse movimento. Evidencia a necessidade de alocação de recursos e melhor eficiência. Isso aí durante um período, foi ali de março a novembro de 2011, eu sempre perguntava, por que você acha que a organização de processo, depois desse nosso papo aqui, seria assim? Por que agora, depois que eu falei tudo, vocês acham que é importante? Aí o pessoal ia dizendo e a gente ia listando, deu essa relação aí. Vamos lá. Agora, aqui a gente também tem umas outras pesquisas que eu acho que são interessantes, no sentido de a gente perceber que a gente, apesar de não estar entrando, a gente também pode entrar e, se está dentro, não está muito longe do que vem sendo feito por aí, não. Eu vou me basear só no primeiro item que está ali, ó. Documentar os processos, documentar e padronizar os processos e procedimentos. Ó, há 3 anos atrás eram 10, atualmente praticadas 17. Não sabem, eu respondo, não importa. Então, eu tinha, há 3 anos atrás, 2005, 10 documentando, 17 documentando. Vamos para frente. Vamos lá. Ó, 2009, documentação do conhecimento tácito. 81% fazendo, 41% realizado. 81% tinham interesse, 41% realizado. Tá? Então, algum resultado obtido estava lá no 41%, resultados relevantes ou estratégicos obtidos estava lá. Não, inverte. Algum resultado obtido, 45%, né? 85%, aqui está mais clarinho.
algum resultado obtido, né, 85, e resultados relevantes estratégicos, 41. Vamos lá. Ó, de 2010 a 2011, documentação do conhecimento tácito, mais documentação. Só que aqui, ó, algum resultado obtido e resultados relevantes. Então, vejam que desde 2005 até 2011, a maioria das empresas ainda está documentando. Está documentando e, claro, com algum sentido. E o sentido vem naquelas coisas todas que tem ali embaixo. Mas a gente ainda tem condição, né, considerando aquele movimento, aquele gráfico de pizza que eu mostrei lá atrás, que, se eu não me engano, eram 12 que estavam já atuando mais, essas 12 devem estar aí, aquelas restantes vão começar a entrar naquele primeiro nível que precisam documentar. Então, a gente não está tão longe da possibilidade de se engajar nesse processo. E aí vem aquilo que eu estava falando para vocês com relação aos profissionais, que seriam profissionais para processos ou profissionais, né, trabalhadores de processos. A gente vê que tem o comitê, o dono, projetos, escritórios, e aqui a gente poderia abrir um espaço aqui para um outro retângulo e dizer o seguinte: existem também os trabalhadores. Então, eu tenho aqui um nível de empregabilidade ampliado a partir do momento que eu tenho a capacidade de trabalhar com processos, mapeando, modelando, melhorando, ou o meu nível de empregabilidade ampliado a partir do momento que eu me torne um trabalhador de processos. Porque eu vi lá que eu tinha 12% das empresas, né, efetivamente dentro, e as outras querendo entrar, ou ainda não entraram. Então, o meu nível de empregabilidade aumenta a partir do momento que eu tenho um conhecimento mais profundo, ou o meu nível de conhecimento de empregabilidade aumenta a partir do momento que eu tenho um conhecimento que eu possa estar engajando no processo, trabalhando nos grupos de trabalho efetivos de desenvolvimento ou de execução. E aí vem aqui os papéis do escritório de processos, que é o que eu gostaria de, daqui a pouco, discutir com vocês com relação à possibilidade das empresas juniores estarem atuando. Escritório de processo, uma unidade organizacional que tem como objetivo assegurar a lógica de processos, considerando integração, desempenho, balanceamento e restrições. E aí está trabalhando com uma estrutura organizacional e para uma estrutura, processos e metodologia definida, com pessoas e competências especificamente alinhadas e ferramentas e aplicativos. Ou seja, é fundamental que um escritório de processos tenha uma estrutura, tenha uma metodologia, tenha pessoas habilitadas e tenha ferramentas que lhes permita desenvolver. E ferramentas tem por aí algumas que são disponibilizadas 0800, que fazem com que a gente consiga facilmente desenvolver esse tipo de coisa. Então, vem lá, a gente tem aqui, né, dentro das organizações, um modelo matricial em que eu vou ter lá o gerente do processo, as várias áreas funcionando e os processos funcionando. É aí que, se já existe, né, organizações por processo, que a empresa, uma das áreas que a empresa júnior pode estar trabalhando, ajudando, né, aos escritórios de processo no desenvolvimento, dado especificamente a atribuição de cada um dos escritórios para funcionamento dentro dessa organização. Se for matricial. Se não for, da mesma maneira, colabora. Vamos lá. E aí existem alguns papéis que ela pode assumir. Um papel normativo, que é redigir normas ou definir padrões. Um papel de coordenação, papel que vai coordenar o desenvolvimento das ações e dos processos existentes dentro da organização. Gestora do ciclo de processo, mensuração e desempenho, melhoria de processos. É claro que, no início de tudo, a empresa júnior ela tem que começar entendendo como mapear, como definir indicadores e como gerenciar esses modelos dentro da organização. Então, provavelmente, ela vai trabalhar muito num ciclo normativo ou num ciclo de melhoria e projetos de desenvolvimento de sistemas, né? Mas cada uma daquelas coisas ali que ela pode cumprir vai variar em função da demanda e da necessidade que a organização tenha. Porque eu posso simplesmente ser consultor da empresa ou eu posso ser um terceirizado da empresa com relação às atividades que um escritório de processo tenha. Ou eu posso ser, como contadores fazem muito, eu ter várias empresas que eu ajudo como um escritório de processos, compartilhadamente, apoiando a todas elas.
É claro que aqui eu não estou me referindo a empresas de grande porte, eu estou me referindo a empresas micro e pequenas empresas que vão precisar desse tipo de suporte e que a empresa júnior pode apoiá-las com muita tranquilidade, desde que tenha uma estrutura, desde que tenha profissionais, metodologia, né, e habilitadores para seu desenvolvimento. É claro que levanta-se a questão aí da empresa júnior precisa ter ou ser uma organização orientada para o projeto? Eu acho que sim. Se eu vou prestar serviços ou vou dar a alguém o meu expertise, eu tenho que demonstrar que internamente eu tenho, através do meu expertise ou da minha capacidade, montado uma empresa que funciona tal qual eu quero que ela lá funcione, ou tal qual eu quero que ajude aquela organização a funcionar. Vai. Então, aqui vem alguns papéis e responsabilidades. Facilitar a priorização de iniciativas, acompanhar e reportar o desempenho e desenvolver e manter o painel de controle executivo, gerir o portfólio de aspectos relevantes da organização, estabelecer e zelar pelo uso de metodologias, padrões e modelos, disseminar boas práticas, desenvolver ou selecionar ferramentas aplicáveis, promover suporte, conhecimento aplicado a partir de treinamentos e ou coaching, promover benchmarking interno e externo, medir e contribuir para o aumento da maturidade da organização, gerenciar conhecimento relevante. Por que eu notei isso aí? Porque isso tudo deve ser internamente desenvolvido ou começado a se pensar pelas empresas juniores, no sentido de, primeiro, elas se tornarem, né, de alguma forma, organizações por processos. E, ao mesmo tempo que elas se tornam organizações por processos, elas se capacitam como escritórios de processos, buscando identificar a sua vocação no sentido de oferecer esse serviço. Aí vem a grande questão. Por que tem tão poucos? Eu comentei com vocês, quando eu fiz o CBPP e quando comecei a estudar isso, eu vi muito pouco administrador trabalhando com esse negócio. E aqui vocês vão ver que eu não estava mentindo, não. Vamos lá. Está lá. Percentual de profissionais formados em administração. A gente tem ali profissionais com outras formações 102, profissionais formados em administração 53, não identificados 19. Esse não 19 aí ficou meio estranho, inclusive a gente levantou uma questão, porque uma das formas de a gente aferir, né, a capacidade para um CBPP, ou seja, para um profissional certificado, é olhar no LinkedIn. Se no LinkedIn eu não achei a identificação dele, fica um negócio estranho, porque deveria estar lá, porque é um dos critérios de avaliação. Então, eu não sei quem me ajudou fazendo isso errou, eu acredito que não, ou não foi identificado lá. Então, eu não tenho aqui condição de dizer, mas o que é estranho é. Então, eu tenho lá, por favor, um outro lá. Olha lá, eu tenho percentual de profissionais com algum tipo de especialização. Não possuem especialização 11, não identificados 11, aí realmente a pessoa pode não declarar lá a sua especialização, né? Por exemplo, eu faço especialização em culinária. Não tem nada a ver ou eu faço especialização em uma coisa, não tem nada a ver, eu vou e não declaro que eu fiz a especialização, embora eu tenha o título. E profissionais com algum tipo de especialização 78. Então, vejam só, a gente não tem só que se preocupar com os aspectos relacionados ao conhecimento que a gente está discutindo aqui, mas também com a educação continuada que a gente precisa ter, fortalecendo esses conhecimentos de um conhecimento bem mais integrado. Olha lá, administração 53, ciência da computação 26, gestão da tecnologia, até aí tudo bem, né? Aí quando a gente vem para ciências contábeis, a gente já começa a... Caramba, economia também. Informática tudo bem, engenharia de produção tudo bem. Quando vem para elétrica, mesma coisa, né? Pô, elétrica, processamento de dados tudo bem, estatística e matemática, tudo bem, eu posso trabalhar dentro da área específica de processos com relação a indicadores ou com relação a algum movimento relacionado a estatísticas, mesmo com relação a Seis Sigma e por aí vai, se eu estou querendo desenvolver nessa área. Psicologia, tudo bem. Psicologia, eu tenho interesse em conhecer processo, porque eu acho que isso aí tem a ver com mudança organizacional, e eu acho que eu vou ter que tratar a empresa em termos de clima, em termos de ajustamento de mudança, eu posso dar suporte ao pessoal de administração e de suporte, também é uma questão. Engenharia civil, publicidade, propaganda, história. Vamos lá, o outro. Aí eu vou começar de baixo para cima. Pedagogia. Olha lá.
teologia, eu paro aqui, aí para mim já foi demais. Teologia. Talvez seja importante, porque até no campo celestial estejam implantando gestão por processos. Deus é o maior dono do processo, e na verdade é mesmo, né? Pode ser que esteja. Eu paro por aí, turismo, biologia, letras. Quer dizer, estão ocupando, essa cadeira aqui, que é para ser ocupada por um acadêmico de administração ou por um administrador, vai ser ocupada por um teólogo, por um psicólogo, por um engenheiro, né? Porque a gente não está dando o devido valor a determinadas questões que estão sendo discutidas. Quantas empresas a gente tem no Brasil? 5 milhões. Quantos administradores? 1 milhão. E tem administrador desempregado por quê? 5 milhões de empresas, 1 milhão de administradores. Por que tem administrador desempregado? Porque alguém está ocupando o espaço por falta de administrador com aquele conhecimento específico que está sendo solicitado. E as nossas competências nos permitem isso. Competências orientadas para pessoas, competências orientadas para tecnologia, competências orientadas para informação, né? Competências ali orientadas para pessoa, eu estou me referindo basicamente a competências comportamentais. Eu tenho competências orientadas para tecnologia no seu manuseio e habilidade, competências orientadas para informação aí em termos de conhecimento. E a lei 4769, as diretrizes curriculares e o catálogo brasileiro de ocupação diz que a gente tem condição de fazer isso. Né? Que se não for uma atividade exclusivamente nossa, ela é 77% nossa ou 80% nossa. Eu estou colocando aí a possibilidade de termos profissionais da área de tecnologia, de TI, profissionais da área de produção, nos seus campos específicos de conhecimento e nas suas áreas específicas de atuação, também estarem trabalhando conosco nesse processo. E aí, o que a gente tem em termos de cargo numa visão geral? A gente tem lá analista de processos, gestor de processos, consultor de processos, gerente de melhoria e desempenho de negócios, donos de processos. Esses são todos termos que são utilizados, ou cargos, né, que são utilizados dentro das organizações que a gente saiu levantando. E ali vem remuneração. Essa remuneração é de 2012. Né? É agora, mas foi levantada em março, não sei se teve alguma modificação. Se a gente pegar lá, na lista de processo, que vai de júnior a pleno, a gente tem 2.500 a 8.000. Se a gente pegar consultor, júnior, a gente vai de 3.500 a 10.000. Se a gente pegar gerente, a gente vai pegar de 4.000 a 13.300. Quer dizer, quanto mais cedo a gente começar, mais cedo a gente pode chegar lá aos 13.300. Ou, se a gente só olhar a grana, eu já acho que seja um bom motivo. Se a gente só olhar a nossa capacidade de conhecimento, de aplicação desse conhecimento, eu também já acho um bom motivo. Se a gente olhar a perspectiva da empregabilidade, eu também já acho um bom motivo. Se a gente olhar esses 3 motivos, a gente está fazendo o que aqui? Né? Já devia ter ido embora para estudar processo. Obrigado, é isso aí, e eu não encerro não. Eu quero, baseado nisso que a gente conversou, né, disponibilizar perguntas, qualquer coisa, debates, discussões, provocações, marcação de agenda para novos encontros. Vocês fiquem, por favor, à vontade de levantar quaisquer questões para a gente, em outra oportunidade. São 5h15, eu falei tudo isso, para a gente poder, em novas possibilidades, aprofundar isso. Se vocês quiserem, nós temos uma comissão de estudos de gestão de processos, mas ela é exclusiva para profissionais. Mas nós temos também uma comissão de estudos de empresas juniores. Essa, tanto profissionais, geralmente tem sido em menor escala, mas acadêmicos na área de administração podem estar participando e também discutindo esse tema. E a gente poder fazer a fusão, né, pelo menos especificamente nesse assunto orientado para a área acadêmica, né, com o pessoal de processos, com o pessoal de empresa júnior. Vocês agora fiquem à vontade para fazerem as perguntas, tirarem as dúvidas. Boa tarde a todos. Meu nome é Gustavo. Da onde? Eu estudo na FGV e trabalho na Claro, na área de gestão de mudanças, mas a gente trabalha bastante com processos lá, né? Tá. Me interessou bastante aqueles níveis que você colocou ali em relação aos níveis de maturidade da empresa em relação aos processos. E eu gostaria até de colocar um adendo a mais e até fazer a pergunta baseado nisso, né?
porque a Claro hoje é uma empresa que está buscando aí um escritório de processos e certificações de qualidade, se você citou ali o PNQ, né? Só que eu percebo dentro da empresa um grande problema quanto exatamente à cultura. Você vê, talvez, níveis estratégicos, institucionais da empresa tentando implementar algo voltado para processos, mas, na verdade, você não tem um entendimento perfeito de processos e por processos. Então, há uma confusão na cabeça dos gestores, que são profissionais de outras áreas, que não na administração, né? Você tem muito engenheiro ocupando cargo de gerência, onde não tem o conhecimento da área de administração pleno, né? E tentando, assim, você vê uma consultoria atuando na empresa para poder aplicar algum processo, uma melhoria contínua no processo, mas o gestor ele não vê por processo, ele vê por setor. Então, como é que a gente trabalharia para atuar dentro dessa mudança aí de cultura na cabeça desses gestores que têm essa deficiência? Olha só, isso aí, na hora que você fala assim, vão equipes de consultoria lá para fazer um trabalho de processo, não sei o que, é válido, mas talvez fosse mais válido ir em consultorias para conscientizar e demonstrar o nível de importância para a alta administração disso. Ou seja, o que acontece geralmente, contar aqui uma história, vocês lembram da Copa do Mundo? Eu acho que foi a do Tele Santana, não, foi a do... Vai, diz os técnicos da seleção. Dunga. Não, antes. Zagallo. Não. Parreira. Parreira. Vocês lembram a Copa do Parreira, que todo mundo reclamava da constatação da seleção? Aí ele, no jogo contra a França, ele botou o Juninho, botou uma outra formação, que era o que os repórteres estavam pedindo. Vocês lembram disso? Não lembro, que pena. Mas olha só, o que aconteceu? Ele foi lá e botou aquela formação. Aí o Brasil tomou um gol. Ele foi lá, tirou todo mundo e botou o time dele. Ou seja, na hora que um cara contrata alguém, ele vai lá e contrata para o negócio, às vezes, muitas vezes, não dar certo. Ele fala assim, eu sabia que não ia dar certo. Ele gasta dinheiro para não dar certo. Ele precisa, primeiro, ser conscientizado da importância daquilo. E ele bancar aquilo. Não adianta nada ele contratar uma consultoria e ele não dar apoio ao desenvolvimento do trabalho desenvolvido por aquela consultoria. Então, a primeira coisa que tem que se fazer... Você disse que trabalha na empresa de comunicação. Repare o seguinte, e você mencionou os níveis. Quantas empresas apanham aqueles níveis de maturidade para montar o seu planejamento estratégico? Não sei, eu não sei. Mas por que não? Vamos montar o nosso planejamento estratégico? Eu me lembro, quando eu entrei num banco aqui no Rio de Janeiro, eles estavam também trabalhando esse CMM, né? Capability Maturity Model, né? No sentido de verificar em que nível estavam, né? Eles eram boros, queriam passar para a IBM, em que nível estavam e como é que eles passariam isso, eles estavam falando na época de PDI, como é que eles sairiam daquele nível para lá para frente. Isso tudo considerando a alavancagem que o banco queria ter, né? Legal. Agora, quantas empresas olham o seu planejamento estratégico ou desenvolvem o seu modelo de gestão estratégica olhando o nível de maturidade de processo? Ou seja, eu defino o que eu quero, ok. Agora vamos ver a quantas eu ando, o que eu preciso fazer para poder corresponder todo esse investimento que eu vou fazer em processo com o meu planejamento. E o investimento que eu fizer em processo, eu garanto que vai me permitir o alinhamento, né? O processo não promove alinhamento, a partir do momento que eu faço isso, eu tenho acoplamento entre as duas coisas. Então, a primeira coisa que tem que fazer, é isso que eu estou falando para você, é alguém chegar lá para o teu presidente, ou alguém chegar lá para o board, e falar, isso é importante. É chegar na área de... Se lá está difícil, vai lá na área de recursos humanos e fala assim, vem cá, quer avaliar melhor as competências, saber que o pessoal aí está bom ou está ruim? Vamos definir metas, vamos ver quais são os processos, quais são as competências inerentes a cada processo. Ou seja, vai começando, se não der lá em cima, a minar a organização, ou criar um grande aquele queijo prato, né, que tem aquele buraquinho aí, né? Em que, queijo suíço, em que, eu não sei se na Suíça também tem queijo prato, então, queijo prato suíço.
E começa a minha... Ou seja, mas essencialmente, o que eu posso dizer é, primeiro lá em cima tem que estar convencido de que funciona. Senão vai continuar em gestão de processos sempre. Você nunca vai ter essa visão maior. Isso eu não vejo como. E eu não estou falando isso que é para processo, não. Qualquer movimento de mudança corporativa e institucional, você tem que sensibilizar o cara lá em cima. Nem que seja para mudar o banheiro. Tem que sensibilizar o cara lá em cima. Boa tarde. Você comentou muito aí que muitas empresas falam que já trabalham com gestão por processos, e é mentira. Você tem uma visão bem pessimista. Eu tenho a mesma visão na minha faculdade, por exemplo. A gente teve a disciplina de gestão de processos e a gente viu o básico do básico do básico, mal visto ainda, mal dado a matéria. E eu queria perguntar o seguinte, a gente teria algum acesso, você conhece algum estudo de caso, algum caso concreto que a gente tenha como comparar, como aprender, como buscar, e que tipo de material você aconselharia para estudo de gestão de processos, por processos? Bom, o material que eu tenho, eu prefiro falar especificamente para você e depois eu te mando. É meu. Então, aí eu não vou fazer propaganda disso aqui. O que acontece é o seguinte, olha só, vamos por parte. Eu não falei pessimista, não falei... Eu disse o seguinte, que aquela pesquisa ali, né, que diz lá que está trabalhando a pleno vapor, não tem nenhuma empresa no Brasil que eu conheça que esteja a pleno vapor. Então, eu não acho que aquilo ali tenha sido alguma coisa que a pessoa tem um conhecimento lá do que é a pleno vapor para funcionar. Ela, dentro da sua percepção, viu que estava trabalhando a pleno vapor, ou ela estava 100% do seu tempo trabalhando. Então, ela disse que estava. Né? Não garante que esteja. Ali eu só usei para dizer o seguinte, é importante a gente se envolver nisso. Com relação ao que as organizações estão fazendo, todas elas têm lá o seu movimento funcional, tem um movimento de gestão de processos, e tem um movimento. Mas esse é um percurso, isso é um caminho. Eu começo com o funcional, migro lá para ações de qualidade, Six Sigma, Lean, não sei o quê, faço estudos lá de teoria da restrição, vou, aí chego lá, aí pego um inteiro. Isso tudo é um movimento. Qual é a estratégia que vai utilizar? Cada organização vai pensar na sua. Tá? E aí eu acho que é importante você relacionar os seus planos internos da organização aos modelos de maturidade. Tem vários descritos aí em teses, em livros, você pode criar o seu, pode fazer benchmark em várias organizações e criar critérios, é nesse sentido. Com relação à faculdade, eu vou dizer uma coisa com toda a sinceridade. Eu dou aula de gestão de processos. Tá? Os dois únicos lugares que eu vi levar a sério a disciplina que eu dei, foi numa das instituições que eu leciono, que é a Unirio, que é a Unirio. Tá? Eu vi funcionar. E a outra foi numa outra instituição, no MBA, que eu dou, que depois de uma determinada aula que eu falei lá, o pessoal ficou tão empolgado que foi no MBA da Fundação Getúlio Vargas. Então foram os dois únicos lugares. Mas se a gente pegar o MBA da Fundação, está em outro patamar. Na Unirio, o pessoal desenvolveu o projeto. Eu tenho uma outra disciplina lá, que é de dinâmica organizacional. Muitos desenvolveram melhorias de processo, ações relacionadas a processo. Isso eu vi funcionar considerando uma metodologia específica de um autor chamado Ausubel, que ele usa a experimentação como base da construção do conhecimento. Ele não teoriza, ele manda você lá para fora, você pratica, volta e a gente discute aqui. Então você une aí, né, que é a questão do estudo de caso, que você está trazendo de fora e contando o teu caso, você junta aí a pesquisação, que foi alguma coisa que você fez, né, e você junta aí a teoria, que é dita em sala de aula, te dá o conhecimento mínimo, e vai para lá. Eu posso te passar essa pesquisa que eu desenvolvi lá na Unirio, que junta ensino, pesquisa e extensão, e você vai ter condição de olhar mais precisamente. Agora, especificamente com o que você falou, as pessoas só lamentam depois. Eu dei aula no IBMEC durante muito tempo. Era matéria do terceiro período, assim como é na maioria das instituições. Eu me lembro de pessoas que estavam trabalhando comigo, várias pessoas que estavam lá, foram minhas alunas, entraram na empresa júnior do IBMEC e desenvolveram metodologias específicas para análise e melhoria de processos. Eu achava isso legal para caramba. Tinha outros que não estavam nem aí. Passava 2 anos, isso matéria de terceiro período, eles estavam lá no 6º, 7º período, eles falavam assim para mim, Antônio,
eu devia ter prestado mais atenção na tua matéria. Agora eu estou tendo que mapear processos na empresa, eu só vou ser admitido, sair do estágio e ser admitido, se eu souber fazer isso aí. Então, o que acontece? Eu garanto que quem faz um primeiro período bom, estuda introdução à administração legal. Quem faz um segundo período bom, estuda TGA legal, estuda análise organizacional, estuda gestão de processos, tem capacidade de desenvolver na empresa júnior consultoria e tem capacidade de apoiar professores em projetos de consultoria de processos ou outras organizações. Eu garanto que está com um pé muito bem dado e alicerçado, né, para um estágio ou para um programa de trainee. Isso eu garanto. Tá? Agora, você não liga, outro não liga, outro não liga. Quando me refiro a você, não é... As pessoas acham... Repara que você estudando processos dentro da organização, e se o entendimento for legal, você começa a criar um grande caleidoscópio que você vê as disciplinas andando. E isso aqui é parte daquela matéria lá, isso aqui é parte... Nós somos formados dentro do curso de administração funcionalmente. Nós somos formados fragmentadamente. E não tem nenhum curso que desfragmente, que chegue lá na frente, faça alguma coisa relacionada à integração. Fiquei sabendo agora, quem me falou foi um dos conselheiros, o professor Paulo César, que é da PUC, e é um dos nossos conselheiros, que a PUC aboliu o TCC no modelo tradicional, né? Aquele TCC que você faz lá o teu projeto. Ele faz o seguinte, em momentos do curso, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, você tem disciplinas que são integradoras e que você desenvolve um projeto especificamente relacionado ao conteúdo que você aprendeu. De forma que você vá lá no último período, você desenvolve um projeto relacionado a tudo que você aprendeu. É a minha metodologia. Se eles implantaram antes ou depois, não sei. Mas eu fico extremamente contente de eu, ou eles, ou nós estarmos sintonizados. Por acaso, sou professor da PUC também. Estarmos sintonizados nesse sentido. Então, eu acho que falta, né, a administração, ou os administradores, ou o curso, fazer o que medicina faz, vai lá para o laboratório, fazer o que engenharia faz, tem lá o agrimensor que vai lá medir tudo. E nós fazemos o quê? Nós estudamos caso que olhamos a vida dos outros pelo retrovisor. Nós não somos, em nenhum momento, incentivados a fazer alguma coisa. Por que não? Porque são 60, 70, 80 alunos dentro de uma sala de aula. O professor vai para lá, faz uma discursão, e ele não está muito preocupado se alguém aprendeu ou não. Porque ele nem tem condição de se preocupar. Por quê? Porque ele vai sair correndo dali para dar aula em algum outro lugar. Estou errado? Não. Fala alto. Estou errado? Fala alto. Dá um microfone para ele. Estou errado? Não. Estou errado? Não, fala alto, pô. Porque se alguém vier reclamar, eu digo, testemunho concordaram comigo. Mais alguma pergunta, alguém? Antônio. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que nossa casa, do administrador, idealizada pela Gilda Nunes, hoje capitaneada pelo Wagner Siqueira e pelos seus colaboradores na diretoria. Eu sou conselheiro de administração, eu estou vice-presidente de Educação, Estudos e Pesquisa, eu coordenei a empresa Júnior, a comissão durante muito tempo, sou membro, coordenei e passei a ser membro da Comissão de Gestão por Processos e estou criando agora uma comissão de TI aplicada à administração, que eu acho que é uma outra questão que também deve ser discutida. Ninguém hoje, dentro das organizações, trabalha mais com lápis e caneta durante um período de tempo superior a meter o dedo e teclar um computador, no mínimo um enter. Ou seja, você usa muito mais. Se eu escrever ali, você vai falar, estou analfabeto. Eu uso muito mais computador para fazer qualquer coisa, ou tablet, ou telefone, ou não sei o quê, do que lápis e caneta, que é uma outra área também dentro do nosso curso, que é um tanto quanto negligenciado. E a gente vai estudar 3 coisas, ou pretende trabalhar 3 coisas. Uma é informática aplicada à gestão, uma outra, informática aplicada à formação do administrador, no sentido de como é que a tecnologia de informação contribui com jogos de negócio, com disciplinas online,
com EAD, e uma terceira que a gente tem vontade também de estudar é a informática social, ou seja, os impactos que a informática promove no mundo do trabalho, na educação e por aí vai. Então, nós temos também criado isso. Dia 20, ainda esse mês, eu não tenho certeza qual é a data, a gente vai ter um evento falando sobre sistemas de informação. A gente tem também, eu acho que o Xande vai falar para vocês da nossa jornada, que é uma tradição, já é a quarta, se eu não me engano, né? Quarta jornada, que vem acontecendo aí todo ano. Esse espaço, essa casa, é nossa, né? De estudantes e administradores. E de outros que queiram aprender conosco o que a gente tem de bom. Muito obrigado pela participação de vocês.